Você está a 11 mil metros de altura. Debaixo dos seus pés, há 26 mil litros de combustível, movendo-se através de tubos, válvulas e tanques que você nem sequer sabe que existem. E neste momento, enquanto toma seu café, esse líquido não só alimenta os motores, está salvando sua vida de formas que jamais imaginou. Porque se o combustível de um avião funcionasse como o do seu carro, nenhum de nós estaria vivo para contar. O que você está prestes a descobrir vai mudar por completo a forma como viaja. Vamos entrar no sistema nervoso do avião, esse lugar oculto onde toneladas de líquido se redistribuem a cada segundo para evitar que as asas se rompam, para que o avião não se incline, para que você chegue em casa. E vamos revelar por que esse ruído estranho que você escuta no chão não é uma falha, é a prova de que tudo está funcionando perfeitamente. Bem-vindos a Aerocielo. Preparem-se, porque hoje vão ver um avião como nunca antes. Deixe um comentário dizendo de qual cidade você está nos assistindo. E se este conteúdo te fascina, inscreva-se agora porque o que vem vai te deixar sem palavras. Vamos direto ao ponto. Pensa que o combustível de um avião é como o de um carro. Um tanque grande, uma bomba, um tubo que leva o líquido ao motor. E pronto. Errado. Essa imagem mental é completamente falsa. E é perigosa porque te faz subestimar a engenharia mais sofisticada que existe no ar agora mesmo. Imagine isto. Você tem um Boeing 777 carregado para um voo transatlântico. Esse avião leva 145 toneladas de combustível. 145 toneladas. Isso é o peso de 24 elefantes africanos movendo-se dentro das asas enquanto você voa. Agora pergunte-se algo. O que aconteceria se todo esse peso se movesse livremente de um lado para o outro como a água em uma mangueira? O avião se inclinaria. Se desestabilizaria. Se tornaria incontrolável. Mas isso nunca acontece. Por quê? Porque o sistema de combustível de um avião não é um tanque. É um cérebro líquido. É uma rede inteligente de compartimentos separados, bombas elétricas, válvulas de transferência e sensores que estão tomando decisões a cada segundo. Decisões que você nunca vê, mas que definem se chega vivo ou não. Olhe as asas da sua janela. Parecem sólidas, certo? Blocos de metal rígidos cortando o ar. Mentira. Por dentro, essas asas são tanques gigantes cheios de combustível. Mas não é apenas um tanque por asa. Cada asa tem múltiplos compartimentos selados. E no centro da fuselagem, há um tanque central adicional. Todos conectados por uma rede de tubulações que parece o sistema circulatório de um ser vivo. E aqui está o segredo que muda tudo. Esses tanques não se esvaziam ao mesmo tempo. O sistema decide estrategicamente de onde tirar o combustível em cada momento do voo. Não é aleatório. Não é simples. É uma coreografia projetada para manter o equilíbrio perfeito do avião enquanto este perde peso. Porque cada vez que o motor queima 1 litro de combustível, o avião se torna mais leve. E essa mudança de peso altera o centro de gravidade. Se o sistema não compensasse isso em tempo real, o avião se tornaria instável. As asas poderiam flexionar-se demais. O morro poderia inclinar-se para cima ou para baixo sem controle. Mas nada disso acontece, porque há um sistema trabalhando em silêncio para você. Agora vem a parte que vai te surpreender. O combustível nas asas não está ali só porque sim. Está ali para salvar as asas. Literalmente. Faça isto comigo agora mesmo. Pegue um lápis ou uma caneta. Segure-o com as 2 mãos pelos extremos. Agora empurre para cima com as mãos. Vê como o centro se dobra para baixo? Isso é exatamente o que acontece com uma asa. A força de sustentação empurra para cima desde a superfície da asa, mas o peso da fuselagem puxa para baixo desde o centro. Resultado? A asa se dobra, se flexiona, e se essa flexão é demasiado grande, se rompe. Agora imagina que põe peso nos extremos do lápis, justo onde estão suas mãos. Esse peso contraria a força que está dobrando o lápis. O estabiliza. Isso é exatamente o que o combustível faz. Ao encher as asas com toneladas de líquido, estamos pondo peso exatamente onde se gera a sustentação. E esse peso reduz o que os engenheiros chamam momento fletor. Em palavras simples, o combustível evita que as asas se dobrem demais e se rompam. Mas aqui vem o fascinante. À medida que o voo avança e o combustível se vai, queimando, o sistema tem que gerenciar como esses tanques são esvaziados. Porque se você esvazia primeiro os tanques das asas, você perde esse peso estabilizador muito cedo. E se você esvazia só o tanque central, você concentra todo o peso nas asas e as sobrecarrega. Então, o que o sistema faz? Prioriza o tanque central no início do voo. Primeiro queima o combustível do centro.
Depois, gradualmente, começa a usar o das asas de forma equilibrada, sempre mantendo a distribuição de peso perfeita. É como um trapezista que ajusta seu balanço enquanto caminha pela corda. Não pode mover-se bruscamente. Tem que redistribuir seu peso em tempo real. O avião faz exatamente isso, e você nem sequer nota. O Concorde levou essa ideia ao limite extremo. Voava a mais de 2.000 km por hora. A essa velocidade, o centro de pressão aerodinâmica se movia para trás. Então, o avião bombeava combustível dos tanques dianteiros para os tanques traseiros durante o voo supersônico. E quando desacelerava para aterrissar, bombeava o combustível de volta para a frente. Sem esse sistema de transferência ativa, o Concorde jamais teria podido voar. O combustível não era só energia. Era o sistema de controle de voo. Já aconteceu com você? Com certeza. Você está sentado no avião, ainda no portão de embarque. Tudo tranquilo. E de repente você escuta um ruído metálico estranho que vem do chão. Soa como um cachorro latindo, ou como um taladro pneumático trabalhando embaixo dos seus pés. E você pensa, que raios é isso? Algo está roto? Estão reparando algo? As pessoas inventam teorias. Dizem que estão testando o trem de aterrissagem, que há algo solto no depósito, que os mecânicos estão ajustando peças. Tudo falso. Esse som é música. É a música da segurança. O que você está escutando é o sistema de combustível se preparando para o voo. São as bombas de transferência ativando-se. É a unidade de transferência de potência. A PTU, equilibrando pressões hidráulicas. É o sistema verificando que todas as tubulações estejam listas, que os níveis estejam igualados, que as válvulas respondam corretamente. Pense nisso como um maestro afinando os instrumentos antes do concerto. Esse ruído molesto que você escuta é a prova de que o sistema está vivo, alerta, funcionando. É o avião dizendo a você: estou listo, tudo está sob controle. Antes de continuar, se você está desfrutando este conteúdo, dê um like agora e inscreva-se porque vamos aprofundar ainda mais. Isto apenas começa. Os engenheiros aeronáuticos usam esse som como diagnóstico. Quando investigam incidentes técnicos, muitas vezes esse ruído lhes dá as primeiras pistas sobre como o avião estava gestionando seus fluidos antes da decolagem. Não é lixo. É informação crítica envolvida em decibéis. Então, na próxima vez que você escute esse taladro metálico sob seus pés, não se assuste. Sorria. Porque significa que toneladas de líquido estão sendo organizadas milimetricamente para que seu voo seja perfeito. Agora vamos falar de algo que soa aterrador, mas que é completamente normal. O avião não queima combustível de forma igualitária. Às vezes, um lado consome mais rápido que o outro. E isso não é um erro. É intencional. Escute-me bem. Se você olhar os indicadores de combustível na cabina durante um voo longo, você veria que os níveis na asa esquerda e na asa direita nem sempre coincidem. Às vezes, há uma diferença de centenas de litros. E os pilotos sabem disso. E não fazem nada. Porque é parte do plano. Por quê? Porque o combustível não é só energia. É peso. E gerenciar esse peso é gerenciar o equilíbrio do avião. Imagine um trem de alta velocidade. Se todos os passageiros forem para o último vagão, o trem se desestabiliza. Perde tração. Pode descarrilar em uma curva. O avião funciona igual. Se todo o peso se concentra em um lugar, o centro de gravidade se desloca. E isso afeta a manobrabilidade. Então o sistema às vezes queima combustível de um tanque específico para aliviar uma zona e manter o equilíbrio perfeito. Não está falhando. Está otimizando. Está fazendo que o avião voe com a máxima eficiência aerodinâmica possível. Os Boeing 747 clássicos ensinaram à indústria esta lição de forma brutal. Se o combustível ficasse preso na cauda sem poder ser transferido, o avião se tornava quase incontrolável. Era como tentar equilibrar uma vassoura na ponta do dedo. Impossível. Por isso os sistemas modernos têm válvulas de transferência cruzada. Se um tanque precisa ser aliviado, o combustível é transferido para outro, em tempo real, sem que você note. Enquanto toma seu café tranquilamente, sob seus pés há toneladas de líquido, redistribuindo-se para que o avião voe reto, suave e seguro. É engenharia invisível. Mas está passando agora mesmo. Falemos do que realmente importa. O que acontece se algo falha? O que acontece se uma bomba para de funcionar? O que acontece se uma válvula emperra? O avião cai? Não. E aqui está o porquê. O sistema de combustível de um avião moderno é projetado com redundância tripla. Isso significa que cada função crítica tem pelo menos 3 respaldos independentes. Não é paranoia, é engenharia de sobrevivência. Cada tanque tem múltiplas bombas. Se uma falha, as outras tomam o controle, automaticamente.
Cada linha de alimentação tem válvulas de corte que podem isolar seções danificadas. Cada sensor de nível de combustível tem outros 2 sensores verificando a mesma informação. E se os 3 sensores não estão de acordo, o sistema alerta os pilotos imediatamente. É como ter 3 contadores obsessivos revisando a mesma fatura 3 vezes antes de aprová-la. Nada se dá por garantido. Tudo se verifica. Tudo se respalda. Agora, as pessoas têm medo dos sistemas automáticos. Pensam, e se o computador se equivoca? E se toma uma decisão incorreta? Aqui está a verdade. O sistema não adivinha. Segue uma lógica rígida projetada para prevenir erros humanos. Os pilotos monitoram, mas não estão abrindo e fechando válvulas manualmente o tempo todo. Isso seria impossível. O sistema faz o trabalho pesado, e os pilotos intervêm só quando é necessário. E tem mais. Os interruptores críticos, como o de corte de combustível, não são botões que você possa pressionar por acidente. São alavancas com travas físicas. Para ativá-las, você tem que fazer um movimento deliberado de 2 passos. Primeiro, puxar para fora para desbloquear. Depois, mover para a posição de corte. É impossível fazer isso sem querer. Mesmo se um piloto tropeçasse e caísse sobre o painel, não poderia ativar esse interruptor por acidente. A engenharia é projetada assumindo que os humanos cometerão erros, e é construída para sobreviver a esses erros. Se você está gostando deste nível de detalhe, compartilhe este vídeo. E fique porque agora vamos falar de casos reais onde este sistema foi posto à prova. Vamos falar do voo Air Transat 236, agosto de 2001. Um Airbus A330 voando de Toronto a Lisboa sobre o Atlântico. Em plena noite, no meio do oceano, os pilotos notam algo estranho. O nível de combustível na asa direita está baixando mais rápido do que o normal. Demasiado rápido. O sistema de transferência cruzada tenta compensar. Abre válvulas para mover. Combustível da asa esquerda para a direita. Mas não serve. O nível segue baixando. Por quê? Porque há uma fuga. Uma tubulação danificada está derramando combustível no vazio. E aqui está o crítico. O sistema automático está fazendo exatamente o que deve fazer. Tentar equilibrar os tanques. Mas sem saber que há uma fuga, está alimentando o problema. Está transferindo combustível para o tanque que tem o buraco. Os pilotos se dão conta tarde. Demasiado tarde. Quando entendem o que está passando, já perderam quase todo o combustível. E estão a 120 km de terra firme. Sobre o oceano. De noite. Tomam uma decisão. Apagam o motor que tem a fuga para deixar de perder combustível. Mas o dano está feito. Minutos depois, o motor esquerdo também se apaga. Se ficam sem combustível. Completamente. 2 motores mortos. 293 pessoas a bordo. Escuridão total. Mas aqui está o milagre da engenharia. Embora os motores estejam apagados, o avião segue sendo controlável. Por quê? Porque tem uma turbina de emergência que se desplega automaticamente desde a pança. Essa turbina gera eletricidade e pressão hidráulica mínima, usando só o vento do planeio. Não é muito, mas é suficiente para mover os alerones, o timão, os controles básicos. Os pilotos convertem o avião em um planador gigante, calculam a trajetória, ajustam o ângulo de descenso e logram chegar às Azores. Aterrissam em uma pista militar com as lhantas reventadas, mas todos vivos. Todos. 0 mortes. O que salvou aquele voo? A capacidade do sistema de combustível de isolar tanques, de transferir líquido entre compartimentos, de dar aos pilotos informações precisas sobre o que estava acontecendo e, acima de tudo, a redundância de sistemas de emergência que permitiram controlar o avião mesmo sem motores. Aquele voo se tornou um caso de estudo mundial. Não porque o sistema falhou, mas porque demonstrou que, mesmo no pior cenário possível, a engenharia te dá uma oportunidade de sobreviver. Agora vamos mais longe. British Airways 009, junho de 1982. Um Boeing 747 voando de Kuala Lumpur para a Austrália. Noite fechada sobre a Indonésia. E de repente, sem aviso, o motor número 4 começa a falhar. Depois o 3. Depois o 2. Depois o 1. Os 4 motores mortos. Silêncio total. Um 747 com 263 pessoas a bordo convertido em um tijolo de 300 toneladas caindo desde 11.000 metros. Os pilotos tentam reiniciar os motores. Nada. Tentam de novo. Nada. O avião está planando, mas perdendo altitude rapidamente. As pessoas assumem imediatamente. Ficaram sem combustível. Mas não. O combustível estava lá.
As bombas funcionavam. O sistema de transferência estava intacto. Os tanques estavam cheios. Então, o que aconteceu? Cinza vulcânica. O avião havia voado através de uma nuvem invisível de cinza do vulcão Monte Galunggung. A cinza entrou nos motores. Se fundiu pelo calor extremo e Tresta Presda bloqueou as turbinas. Os motores se afogaram. Não por falta de combustível, mas por falta de ar limpo. Os pilotos seguiram tentando. Desceram a 4.000 metros, depois a 3.000, depois a 2.000. E justo quando estavam a ponto de se estrelhar contra o oceano, algo mudou. O ar a baixa altitude era mais limpo, mais denso, e lograram reiniciar o motor 4, depois o 3, depois o 1. Voaram com 3 motores até Yakarta e aterrissaram a salvo, todos vivos. Por que isso é relevante? Porque demonstra que o sistema de combustível é incrivelmente robusto. Mesmo quando todo o resto falhou, o combustível estava lá, pronto, disponível, esperando. O sistema não foi o problema, foi a solução. Quando os motores puderam voltar a funcionar, o combustível estava esperando-os. Essa é a diferença entre combustível disponível e combustível utilizável. O sistema manteve o líquido pressurizado, equilibrado, pronto para fluir no momento exato em que os motores voltassem à vida. E isso salvou 263 vidas. Antes de continuar, deixe-me saber nos comentários. Você conhecia essas histórias? Você imaginava que o sistema de combustível era tão crítico? E se você ainda não se inscreveu, faça-o agora. Vamos fechar com algo que ninguém te contou. 1983. Voo Air Canada 143. Um Boeing 767 completamente novo. Tecnologia de ponta. Primeiro avião da companhia aérea com instrumentos digitais em vez de analógicos. Tudo é eletrônico. Tudo é moderno. Tudo é perfeito. Até que não é. O avião decola de Montreal para Edmonton. No meio do voo, sobre o centro do Canadá, os alarmes começam a soar. Baixa pressão de combustível. Os pilotos revisam os indicadores. Algo está errado. Muito errado. O combustível está acabando. Mas isso é impossível. Acabaram de carregar combustível suficiente para a viagem completa. Minutos depois, o motor esquerdo se apaga. Depois o direito. Sem combustível. Completamente vazios. A 12.000 metros de altura. Sobre território despovoado. Sem motores. O que aconteceu? Um erro humano brutal. Alguém em terra confundiu libras com quilogramas ao calcular quanto combustível carregar. O sistema métrico acabava de ser implementado no Canadá. E na pressa, os números foram mal interpretados. Carregaram menos da metade do combustível necessário. O avião se converte em um planador. Os pilotos buscam desesperadamente um lugar onde aterrissar. E encontram algo incrível. Uma antiga pista de corridas de carros em Gimli, Manitoba. A pista está meio abandonada. Nesse dia há um evento de carros clássicos. A gente na pista. O piloto faz descer o avião sem motores, sem eletricidade completa, com controles mínimos. Toca a terra. Os pneus dianteiros explodem. O nariz do avião golpeia a pista. Chirridos, fumaça, caos. Mas se detém. E todos sobrevivem. O que permitiu essa aterrissagem? A mesma turbina de emergência do caso anterior. Quando os motores se apagaram, essa pequena turbina se despregou automaticamente e gerou suficiente eletricidade para manter os controles hidráulicos básicos. Sem essa redundância, o avião teria sido incontrolável. Todos teriam morrido. A lição não é que o sistema falhou. A lição é que, mesmo quando os humanos cometem erros catastróficos, a engenharia de redundância te dá uma segunda oportunidade. Uma oportunidade de sobreviver. Vamos falar sobre os medos comuns. As pessoas assistem a filmes, leem notícias sensacionalistas e começam a pensar: e se um piloto apertar o botão errado? E se alguém mover uma alavanca por acidente e cortar o combustível? Isso não pode acontecer. Fisicamente não pode acontecer. E aqui está o porquê. Os interruptores de corte de combustível na cabine são projetados com travas físicas. Não são botões, são alavancas grandes com proteções. Para ativá-los, você precisa fazer um movimento deliberado de 2 passos. Primeiro, você tem que puxar a alavanca para fora para desbloqueá-la. Só então você pode movê-la para a posição de corte. É impossível fazer isso por acidente, mesmo em turbulência extrema. Mesmo se o piloto tropeçasse e caísse sobre o painel. A trava física impede. Agora imagine que um piloto realmente quer cortar o combustível. Puxa a alavanca, a move, o fluxo se detém. O motor desliga instantaneamente? Não, porque há
Combustível residual nas linhas. O motor continua funcionando alguns segundos mais. E se o piloto perceber o erro, pode reverter o interruptor e o fluxo é restabelecido antes que o motor morra. Essa é a diferença entre os sistemas aeronáuticos e qualquer outra coisa. Tudo é projetado assumindo que você vai cometer erros. E tudo é construído para te dar tempo de corrigi-los. Agora vamos falar do presente e do futuro. Porque o sistema de combustível que te acabei de explicar está evoluindo. Os aviões mais modernos, como o Boeing 787 e o Airbus A350, têm sistemas de gestão de combustível ainda mais inteligentes. Usam sensores ópticos que medem o nível de combustível com precisão milimétrica. Usam algoritmos preditivos que antecipam quanto combustível será necessário em cada fase do voo e ajustam a distribuição antes que seja necessário. Alguns modelos experimentais estão testando combustíveis alternativos, biocombustíveis, combustíveis sintéticos, inclusive hidrogênio líquido. E cada um desses combustíveis requer um sistema de gestão completamente diferente, porque o hidrogênio é criogênico. Tem que se manter a temperaturas abaixo de 0 extremas. Não pode armazená-lo nas asas como o querosene. Necessita tanques especiais, isolamento térmico, sistemas de ventilação. Mas a filosofia de design continua sendo a mesma. Redundância, monitoramento constante, sistemas de respaldo, barreiras físicas contra erros humanos. Essa filosofia não vai mudar, porque funciona. E aqui está o fascinante. Toda essa tecnologia, toda essa engenharia obsessiva, todo esse design paranoico orientado à segurança, está trabalhando para você cada vez que voa, e você nem sequer nota. Agora vamos falar de algo que a indústria não grita aos quatro ventos, mas que é absolutamente certo. Os aviões são mais seguros hoje do que nunca na história. E uma das principais razões é o sistema de combustível. Nos anos 70 e 80, os acidentes relacionados com combustível eram comuns. Fugas não detectadas, cálculos incorretos, sistemas que não avisavam a tempo, pilotos que tomavam decisões baseadas em informação incompleta. Hoje isso é quase impossível. Os sensores são tão precisos que detectam fugas de litros por minuto. As alarmas são tão agressivas que te gritam visual e sonoramente se algo está mal. Os sistemas de transferência são tão automatizados que compensam desequilíbrios antes de que se convertam em problemas. Mas aqui está a verdade incômoda. As pessoas seguem tendo medo de voar. Não por dados, não por estatísticas, senão por percepção. Porque não entendem como funcionam os sistemas. Porque veem o avião como uma caixa preta misteriosa. E esse é exatamente o propósito deste vídeo. Romper essa caixa preta. Mostrar que não há magia, não há sorte, há engenharia, há redundância. Há décadas de lições aprendidas de erros passados, convertidas em sistemas que te protegem. Se este vídeo te fez ver os aviões de forma diferente, inscreva-se, compartilhe-o. E deixe-me um comentário com seu maior medo ao voar. Porque minha missão é desmontá-los um por um. Voltemos ao início. Você está em um avião. Sentado confortavelmente, lendo, dormindo, vendo um filme. E sob seus pés, neste preciso instante, está passando isto. Uma rede de bombas elétricas está transferindo combustível entre tanques para manter o equilíbrio perfeito. Sensores estão medindo o nível de líquido em cada compartimento com precisão de litros. Válvulas motorizadas estão abrindo e fechando para isolar seções ou redistribuir fluxo. Um sistema informático está calculando quanto combustível resta, quanto está sendo queimado por minuto, quanto tempo de voo você tem disponível. E tudo isso está passando sem que você faça nada, sem que você saiba nada, sem que você se preocupe por nada. Essa é a beleza da engenharia aeronáutica. Não é ruidosa, não é ostentosa, é silenciosa, invisível, mas absolutamente crítica. Da próxima vez que olhar pela janela e ver a asa estendida sobre as nuvens, lembre-se disto. Dentro dessa estrutura aparentemente sólida, há toneladas de líquido se movendo constantemente, equilibrando o avião, resfriando sistemas, alimentando os motores, evitando que as asas se quebrem. E esse líquido não é apenas combustível, é o seu seguro de vida. Percorremos um longo caminho hoje, da mentira do tanque simples aos casos reais onde este sistema salvou vidas. Do ruído metálico no chão às válvulas com travas físicas que impedem erros fatais. E quero que leve isto: cada sistema em um avião é projetado assumindo que algo vai dar errado. Os engenheiros não são otimistas, são paranoicos. E essa paranoia construtiva é exatamente o que te mantém vivo. O combustível nas asas não é um risco, é uma solução. O consumo desigual não é uma falha,
é otimização. O ruído no chão não é um problema, é uma verificação. Os sistemas automáticos não são perigosos, são sua melhor defesa. Se este vídeo te deu uma nova perspectiva, faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, ative o sininho para não perder o próximo episódio. E terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que tem medo de voar. Porque o conhecimento é o melhor antídoto contra o medo. Deixe-me um comentário com a parte que mais te impactou. Foi a história do voo que planejou sem motores? Foi descobrir que o combustível protege as asas? Foi entender o que é esse ruído estranho? Quero saber. E antes de ir, uma última coisa. Da próxima vez que voar, quando escutar aquele taladro metálico no chão, não se assuste. Sorria. Porque agora sabe que é o sistema preparando-se para te proteger. É a música da segurança tocando só para você. Isto foi a Aero Cielo. Obrigado por voar comigo. Nos vemos no próximo voo.